Boa noite. Quem nunca sonhou em viver uma aventura inesquecível? Nossa equipe desembarca hoje na fascinante Costa do Sol, uma das mais belas regiões do Sudeste brasileiro. 2 repórteres, 5 territórios protegidos, onde o sol brilha 300 dias por ano. No nosso caminho, memórias de um Brasil em construção. Árvores gigantescas, borboletas deslumbrantes, animais raros e ameaçados. Vamos conhecer um surpreendente ratinho loiro, morador de areias que alcançam inacreditáveis 70 graus de temperatura. O chamado Caribe brasileiro fica bem ao lado. E no azul turquesa das águas, flagramos a dança das jubartes. Prepare-se, está começando nossa viagem por esse mundo exuberante. A mata que está tão preservada que a gente vai tendo surpresas. Olha aqui os peixinhos. Isso aqui é um presente, né, rapaz? Presente de Deus. Quantos mundos numa só região? Costa do Sol, Mata Atlântica. Um paraíso mais bonito que o outro. E o primeiro deles é colossal. Surge imponente nas águas de Arraial do Cabo. A Ilha do Cabo Frio vai dar trabalho, hein, Beth? Ela é grande a beça, são quase 7 km². Então o jeito vai ser dividir as equipes. O que você vai fazer? Eu vou descer aqui, desembarcar na Praia do Farol, explorar bem essa região, percorrer trilhas, tentar chegar aqui até as ruínas do Farol Velho. Tá legal. Enquanto isso, eu vou navegando por aqui, pela Ponta do Farol, Gruta Azul, Saco dos Ingleses, Gruta da Camarinha e faço tudo isso por mar. Combinado. Combinado? Combinado. Formou. Daqui para frente, vamos explorar um laboratório ao ar livre, onde a entrada do homem é controlada. E cada ser vivo está sendo estudado. Essa é uma das praias mais perfeitas do Brasil. Sabe por quê? Pela transparência e limpeza da água, pela qualidade boa da areia e por esse cenário magnífico. O Instituto Nacional de Pesquisas Espaciais, o INPE, revelou a perfeição. E a Praia do Farol ganhou o mundo. Maravilhoso. Beleza, como dizem. Azul, parece piscina. Desde a época do descobrimento, a paisagem mudou pouco. Mas o número de turistas aumentou tanto que foi preciso controle. Fica atento no 12, copiou? Pode, claro, 5/5, ok? A ilha é um patrimônio da União sob proteção da Marinha do Brasil. Todo mundo só pode ficar aqui 1 hora, né? É o limite para que possa desfrutar aí dessa beleza da ilha. E o pessoal obedece. Obedece, não apita, obedece. Ó, mais um barco ali, chegou bem cheio. Estamos com 38 turistas para visitar a ilha. Aqui é Globo Repórter. A Marinha do Brasil autorizou a entrada de vocês, ok? Bem-vindos. A lotação máxima é de 300 pessoas por hora. Preservar é preciso. É uma prova que Deus existe. É o paraíso. Pena que só dá para ficar 1 hora aqui, Pois né? é, mas é o necessário para deslumbrarmos tudo isso, dessa maravilha aqui. 3.000 anos de história sob as dunas. Fósseis, vestígios de tribos milenares. Super importante de entender a população nativa daquele local. A ilha tem 52 milhões de anos. São rochas de cienito,
difíceis de encontrar. Menos de 1% do mundo inteiro tem esse tipo de rocha. Nós somos muito sortudos porque nós temos 20% dentro do nosso território. As formas mexem com a imaginação. Esse é o buraco do meteoro, mas nada caiu do céu por aqui. E existe um lugar que mistura lenda e fé. Os antigos aqui de Arraial, os populares antigos, né? Eles dizem que no momento de muita chuva, tempestade, tinha um grupo de pescadores ali atrás. E nesse momento de oração, nesse momento de fé, de crença, pedindo para que acontecesse um milagre, para que eles conseguissem chegar aqui sãos e salvos, né? Voltar para suas casas sãos e salvos. Dizem que caiu um raio fazendo essa fenda aqui. Uma imagem de Nossa Senhora foi encontrada pelos pescadores bem no meio da fenda. E essa é uma história que você, por exemplo, acredita nela? Então, Maria, eu acho que essa crença popular, essa fé, eu acho que é bem interessante. Eu acho que tudo isso tem um fundo de verdade. É verdade? Não é verdade. Eu sou meio São Tomé, eu preciso ver o que está acontecendo para acreditar que foi o raio, que não foi e tal. E a fenda, na verdade, é só um contato entre duas rochas diferentes. Que mistérios rondam essa ilha aqui? Vários, né? A ilha, em termos de geologia, é como se fosse um mini parque de diversões, né? Atravessamos a escuridão. Os paredões surpreendem até no fundo do mar. O facho de luz nos guia pela Gruta Azul. O visual é lindo, show, vale a pena. Seguimos entre as pedras. Um cardume de jaguariçás passa por nós. O biólogo Bruno registra as minúsculas lesmas do mar e seres cintilantes. Alcançamos a entrada da Fenda da Camarinha. É enorme, chega a 33 metros de profundidade. As aventuras entre rochas submersas reservam mais uma surpresa. Esse é o cânion da Ilha dos Porcos. Descemos a mais de 20 metros para te mostrar um salão simples, mas especial. Basta entrar e admirar. A vida marinha passa lá fora como num filme, que faz de Arraial do Cabo a capital do mergulho. É uma área protegida, que tem uma biodiversidade muito grande. Olha só o tamanho dessa lagosta, da cavaca. Esse aí é o peixe estampado na nota de R$100. A jovem garoupa ainda vai crescer, passar de 1,5 m. O peixe-sapo bem que tenta uma camuflagem. Mas as campeãs da curiosidade são as sépias. Parecem investigar a gente. Primas da Lula, elas adoram as águas frias de Arraial. Aqui a gente chama essa região de um oásis coralíneo, né? Que apesar de a gente não ter um recife de coral, a gente tem o coral cérebro, que é muito importante para a produção de oxigênio. A gente tem o coral que a gente chama de estrelinha, que também tem a mesma importância do coral cérebro, né? Quando a gente vê, né, essa floresta, a gente costuma falar que é um jardim de gorgônia. Mas a gorgônia não é uma planta, né? A gorgônia é um animal, né, bem próximo aí, parente dos corais. Aqui é o limite sul de distribuição dela no Brasil. Mas essa beleza ilude. Coral mole é, na verdade, um invasor que chegou nos anos 90. Uma invasão controlada, que ele só ficou em uma enseada aqui de Arraial do Cabo. Pequenos organismos buscam abrigo nesse coral. A vida inteira como biólogo eu tive Arraial do Cabo como
um dos objetos de estudo. A gente costuma dizer que quando você faz o que gosta, você não vai trabalhar nem um dia na sua vida, é mais ou menos por aí? É mais ou menos por aí. Então Arraial também está no teu coração, né? Arraial está no meu coração, com certeza. Arraial é o paraíso das tartarugas, a de pente e as verdes, também chamadas de aruanãs. E elas ficam aqui se alimentando até uns 20, 25 anos depois elas voltarem para os oceanos para poder se reproduzir, principalmente nas ilhas oceânicas aqui do Brasil. Onde elas nasceram. Isso aí, é onde elas nasceram. Elas nadam sem perigo nessa unidade de conservação federal. Na Reserva Extrativista Marinha de Arraial do Cabo, nós proibimos uma rede de nylon, uma das causas de maior mortandade de tartaruga nessa região. A gente vê o maior número de tartarugas aqui? Com certeza, essa é uma das causas, né? Eu ficaria aqui só olhando. Mas a Moreia deixou claro, por hoje já deu. Agora a gente vai caminhar. O percurso não será muito longo, mas dizem que a trilha é bem íngreme. Nosso destino é um antigo farol dos tempos do Império, construído a mando de Dom Pedro II. A mata é muito fechada. Vamos circular. Vamos voltar ao passado. Surgem degraus de pedras, feitos pelos escravos. Tudo aqui parece intocado. Arrumei um amiguinho aqui, ó. Esse aqui é um gongolo. É uma espécie de uma centopeia. A mata que está tão preservada que a gente vai tendo surpresas. Então aqui nós chegamos a Cacimba. É um reservatório de água, já que na ilha a gente não possui fonte de água potável. Então a água era toda captada da chuva e reservada aqui. A água abastecia a casa onde vivia o faroleiro. Bacana é poder observar as riquezas dessa construção. A gente encontra telhas que foram literalmente moldadas nas coxas. Isso mesmo, ó, moldadas aqui pelos escravos. Por isso que elas têm formas diferentes. Mais um pouquinho. Cheguei! Finalmente nas ruínas do farol. E agora sim, né? O alto do farol. Nossa, incrível. O farol resistiu aos séculos no topo da Ilha do Cabo Frio, mas foi desativado porque a neblina constante escondia a luz que guiava embarcações. Um novo, mais moderno, foi erguido abaixo da zona de névoa. A antiga torre virou relíquia, cercada pelos tons de azul que deram a essa região o apelido de Caribe brasileiro. Essa diferença de cor, basicamente, é por causa da diferença de profundidade. Mais claras possuem uma altura mais baixa e as mais escuras, mais fundas. Vale experimentar uma novidade, um mergulho em 360 graus. Na Costa do Sol, ele brilha até aqui. Repare como as águas vão mudando de cor. Nós estamos aqui próximo do local mais importante da costa brasileira, onde as águas frias, ricas de nutrientes, afloram num fenômeno chamado de ressurgência. São correntes que vêm das Malvinas, num fluxo contínuo há milhões de anos. A ressurgência atrai vida, muita vida, e visitantes de peso. A gente quer demonstrar que Arraial do Cabo é recordista brasileiro em ocorrência de orcas. Diferente do sul do Brasil, como outros pensam, né? No sul, as orcas se afastam da costa. Mas aqui, o encontro causa medo. Eu estava fazendo um mergulho profundo com uma aluna e eu escutei um barulho. Era um filhote de orca. E logo depois veio um movimento mais forte. E aí sim era a mãe, protegendo o filhote.
Aí eu soltei do cabo e virei para trás. E aí ela ficou olhando para mim. Fiz movimentos igual ela estava fazendo. E logo depois ela foi embora. Foi por pouco, hein? Diante das jubartes, o medo vira encanto. A gente tem as espécies de grandes baleias que utilizam essa área como rota migratória. Elas vão da Antártica até o arquipélago de Abrolhos, na Bahia, onde nascem os filhotes. Mas essa já foi uma jornada sem volta. Japoneses caçavam as baleias e processavam a carne e o óleo em Arraial do Cabo. A fábrica deu lugar a um Instituto de Estudos do Mar Almirante Paulo Moreira, que pesquisa a vida marinha em todo o litoral brasileiro. Nós temos uma infinidade de organismos, de algas marinhas, esponjas, de corais. Todos esses organismos produzem naturalmente substâncias que possam ter alguma utilização para o homem. De produtos comerciais a novidades na área da saúde. Para teste de HIV, para testes anticâncer. 14 estudos na área de biotecnologia estão em andamento. E 4 fórmulas já foram patenteadas. É um grande laboratório de céu aberto. Nós podemos ver, perceber que essa região daqui ela é única. O Show dos Golfinhos encerra o nosso dia. O gavião que come nas mãos do amigo homem, as incríveis borboletas da floresta e a emoção de flutuar sobre as águas. É daqui a pouco. Mais de 50 anos atrás, quando a francesa Brigitte Bardot passou férias em Búzios, o balneário foi descoberto pelo mundo. Mas a gente não veio relaxar. Vamos percorrer uma pequena trilha. A gente vai ver o que os pescadores são capazes de fazer. Ó, cheio de borboleta no caminho. Andamos entre cactos gigantes, exclusivos da região. Essa área, bem na beira do mar, faz parte do Parque Estadual da Costa do Sol, o único do Brasil dividido por vários territórios. Olha que bacana, a gente daqui vê tartarugas. E daqui pra frente, o bicho pega. E aqui a gente fica o tempo todo, na beira do precipício, né? É o nosso trecho que requer mais atenção. Por aqui, ó, encaixa bem as mãos. Tá. Aventura para nós, mas para os pescadores que vão em busca de anchovas, é rotina mesmo. Mas para chegar na Ilha da Ferradura só tem um jeito. Olha que maravilha, pessoal! Olha lá embaixo! Olha como é lindo ver o mar daqui! Olha que maravilha! Que sensação deliciosa! Bem mais difícil, eu pensei que fosse mais fácil. Mas vamos lá, vamos pro topo. Do alto é um espetáculo. Agora, vamos te levar para dentro da floresta. Nós estamos na Rebio União, Reserva Biológica União. É a maior reserva biológica do estado do Rio. É tão grande que ela fica em 3 municípios: Macaé, Casimiro de Abreu e Rio das Ostras. São 77 quilômetros de extensão. A luz invade a mata, ilumina o caminho. Como toda reserva biológica, essa é uma floresta onde só os cientistas podem entrar. É um laboratório cheio de novidades, registradas pelas lentes do fotógrafo Luiz.
Eu vim para cá acompanhando pesquisadores da UERJ, que fazem um trabalho aqui. Eu fiquei apaixonado por isso aqui, que realmente a floresta aqui é fantástica. Um lugar que vale a pena a gente estar sempre, né, conhecendo, registrando as coisas. Como esse momento especial para a mamãe Choquinha de Soretama. Tá ali um ovo eclodindo e um filhotinho, né, de uma árvore nascendo. Sejam bem-vindos. Neste outro ninho, o pequeno beija-flor tem trabalho. É conhecido como besourinho, é um dos menores. Pesa só 2,5 gramas e fez um ninho numa folha. Tão empolgado com a refeição, esse camaradinho aí perdeu até o equilíbrio. De repente, passa por nós uma borboleta azul. As pessoas daqui dizem que a bela aparição virou uma lenda. Seria o espírito da floresta abençoando a nossa passagem pelo reino encantado. Nesse lugar tão grandioso, Luiz está de olho numa turma bem pequena. As borboletas, por exemplo. Essa é a 88. Fácil entender o nome, né? Cores e formas. Algumas curiosas. Cobra voadora. Acredite, é da família das cigarras. Olhos pintados nas asas para espantar predadores. Aqui nem todo inseto é miúdo. Esse é o besouro de chifre gigante, o maior do Sudeste. E tem uma recordista, com 27 centímetros. Nenhuma mariposa no mundo é tão grande quanto a imperador. Foi o primeiro invertebrado a ir para a lista de ameaçados. Ameaçados. Os primatas da Rebio estão no centro de uma confusão. Aqui surgiram os primeiros sinais da febre amarela no Rio de Janeiro. Macacos adoeceram. Eles acabaram levando a culpa. Centenas foram mortos. Bugios roncadores e até o raríssimo mico-leão dourado. São tão vítimas quanto nós. Você acha crível que no século XXI as pessoas ainda achem que é o macaco que transmite a febre amarela? É incrível, mas é terrível, né? Ainda mais que o bicho não tem como se defender. Então precisa fazer alguma coisa para que, né, as pessoas não fiquem maltratando os bichos, nem matando mesmo, né? É um privilégio estar cercado por tantos bichos. Tanto verde. E olha que aqui a gente está a apenas 160 quilômetros da cidade do Rio de Janeiro. A flora aqui é exuberante, mata fechada, algumas árvores são centenárias. Guanandis, ipês roxos, ipês amarelos, a floresta das gigantes. O som revela a riqueza, madeira de qualidade. Você vai encontrar muitas árvores parentes do pau-brasil, que a gente chama de parentes, são primas, né? Como o pau-ferro. Mas e o primo nobre? Hoje é difícil encontrar pau-brasil no ambiente natural dele, a Mata Atlântica. Por isso é tão importante preservar a Serra das Emerências, que guarda uma das maiores reservas de pau-brasil do país. Você ter aqui o resquício da árvore, por exemplo, que deu nome ao nosso país, contando um pouco da nossa história, isso é muito importante. A Serra das Emerências é mais uma joia do Parque Estadual da Costa do Sol. Vamos subindo a serra. O mico-estrela invasor divide espaço com uma raridade. O Léo flagrou uma preguiça de coleira. Ela está na lista dos bichos mais ameaçados. O encontro fez os olhos dele brilharem. Escutem o que o Léo tem a dizer. Nós somos a natureza, a gente volta para ela. E aí, quando você tem noção disso, é a hora que você começa a lutar para preservar. Você é um apaixonado, né? Eu sou muito apaixonado. Eu estou há 20 anos fazendo isso. Olhar aquele tapete verde que a gente acabou de ver, não tem preço. A gente não pode deixar esse tapete deixar de existir. Sabe por que vale a pena chegar aqui,
ao topo da Serra das Emerências? Dá só uma olhadinha. Lá embaixo, a praia de Tucuns. Pequenas ilhas. E os aventureiros que saltaram daqui. Nas alturas, as lentes do Davi entram em ação. Eu pratico como hobby a observação de aves. A cada dia eu me apaixono mais por esse hobby. Só precisa de muita paciência, né? Para esperar o momento certo. Um pouquinho. Mas a espera compensa. O gavião caboclo é uma espécie de grande porte, né? Um pouco mais difícil de se ver aqui na nossa região. É uma região repleta de aves de rapina. Estão no topo da cadeia. Se alimentando de espécies que nós consideramos pragas. Eles se alimentam de serpentes, de répteis. E olha só esse paraíso. Bem ao lado da serra está a praia José Gonçalves. Aqui existe uma amizade curiosa entre um guarda-vidas e um gavião carrapateiro. Nasceu no cativeiro e foi solto ainda filhote na natureza. Ganhou o nome de Tom. Olha, a cena que vocês vão ver agora, ela se repete há pelo menos 2 anos. Isso. Não é isso? Isso. O que você vai fazer? Vou dar um pedaço de queijo pro gavião. Queijo? Isso. Você já faz isso sempre? Sempre. Ele vai vir, é só esticar a mão? Isso. Tom fica meio intimidado com as câmeras. Tom. Mas, de repente... Tom. Desde pequeno, Tom foi criado assim. Mas cena que atrai turista também preocupa. A gente nunca aconselha que se alimentem animais silvestres. Você acaba condicionando aquela espécie a um comportamento que não é o natural dele. Enquanto o Tom voa para o ninho, a gente se prepara para flutuar. Uma aventura na Costa do Sol não é completa sem conhecer os rios daqui. Hoje, nós vamos fazer um rafting pelas águas do rio Macaé, um dos maiores da região. E você vai com a gente para sentir a emoção de cada corredeira. Vamos percorrer 5 quilômetros e atravessar 7 corredeiras. É o Elton quem está no comando. Frente! A gente está se aproximando de uma corredeira que o pessoal aqui chama de treme-treme. É uma das maiores em extensão. E a gente vai descobrir agora por que ela é chamada assim. Vamos lá, treme! Vamos mais! Mas quando eu acho que o pior já tinha passado... Vamos lá, ré! Vamos lá, ré! A turma do outro bote está se divertindo. Vai rindo, vai. O que aconteceu? Foi que eu fui para um lado, o barco me jogou para o outro. Seguimos rio abaixo, em meio a uma das mais preservadas florestas do estado do Rio. Mas quase não dá para admirar. Olha lá, foi a vez deles. Agora, o silêncio impressiona e marca o fim da nossa aventura pelas águas. Você acha que acabou? Acabou não. Cada cantinho da Costa do Sol tem uma aventura. Olha só essa ponte de arame. Faz a gente se sentir até o Indiana Jones. Mas agora a gente entende por que essa região é tão especial. É um pedacinho do Brasil desconhecido por muitos, mas que a gente está revelando para você aos poucos. O ratinho loiro que vive nas areias escaldantes que chegam a 70 graus. E o segundo maior canal do mundo,
construído pelas mãos dos escravos. É daqui a pouco. É preciso ser valente para sobreviver aqui. Esse território já abrigou índios guerreiros. Muito além da vida selvagem, esse é o lugar que preserva o caminho dos desbravadores portugueses. Parque Nacional da Restinga de Jurubatiba. – 44 quilômetros ao longo da Costa do Sol. Um mundo de água doce temperado pelo sal do mar. 18 lagoas ao lado do Oceano Atlântico. Estamos numa das maiores restingas do país. Um labirinto para decifrar e reviver a história. Nós estamos começando a refazer um caminho que foi trilhado pela primeira vez no século XVII, quando Portugal nomeou 7 senhores de engenho como capitães. Eles vieram aqui para tomar posse de parte da capitania de São Tomé. 200 quilômetros cortando a imensidão. E eles fizeram isso tudo de cavalo? Tudo isso a cavalo, porque não dava para fazer de barco. 7 capitães e a memória das capitanias hereditárias. As anotações foram fundamentais para refazer a trilha deles então. Ou seja, um registro histórico, primeiro registro histórico. Primeiro registro histórico nessa região data da trilha dos 7 capitães. Muito antes dos capitães, guerreiros goitacazes já estavam aqui. Índios canibais que conheciam a lei da restinga. É o ambiente da cooperação. Ou coopera ou morre. Todo mundo depende de todo mundo. Entender isso é a coisa mais bonita. A areia da restinga é muito quente. A temperatura pode passar dos 70 graus em dias de sol. E as plantas tiveram que se adaptar para sobreviver a esse ambiente extremo. Olha aqui, essa é a juruba que dá nome ao parque. Ela tem uma folha bem longa que funciona como uma espécie de leque. Ela deixa as marcas no solo e esse vai e vem dela ajuda a refrescar essas plantas que crescem aqui ao redor. E assim o verde desafia as areias escaldantes e desperta o interesse da ciência. Centenas de plantas que funcionam como laboratórios bioquímicos. Essa daqui, por exemplo, que é o papel higiênico das Índias, conhecido pela sua textura macia. Parece um veludo, né? Parece um veludo, daí o nome. Ela é pesquisada pela Federal Fluminense, pela Universidade Federal Fluminense, para a produção de medicamentos contra o câncer de cérebro. Ela tem potencial para no futuro auxiliar no combate a essa doença. Descobertas e encanto. Eu tenho uma imagem bonita para te mostrar. As trilhas da restinga, elas vão te surpreendendo. De repente, no caminho, surge um jardim florido, cheio de quaresmeiras. Em Jurubatiba, o vento nos abraça. O vento, sem dúvida nenhuma, é o senhor do parque. Ele conduz a mancha de umidade marinha para dentro. Sem essa mancha de umidade marinha passando, a restinga morre. É um momento mágico. As ninféias, parentes da Vitória Régia, decoram o caminho das águas. Um presente e um encontro com o passado. Nós estamos percorrendo um canal do século XIX, uma grande obra de engenharia do Império. Escravos levaram quase 20 anos para abrir os mais de 100 quilômetros de extensão desse canal. As mãos do homem criaram o segundo canal mais longo do mundo, entre Campos e Macaé. Só perde para o canal de Suez, no Egito. Tem mais de 3 metros de profundidade o canal, mas aqui a gente consegue observar todo o fundo. Mas a cana-de-açúcar cruzou essas águas somente por 3 anos.
As modernas locomotivas condenaram o canal ao esquecimento. Onde só os fortes sobrevivem, uma nova espécie foi descoberta. Um ratinho louro. Mas por quê? A gente acha que pode ser um mecanismo de defesa, um disfarce, para ele não ser predado por outros animais. Ou seja, ele se camufla, né? Exato. Achado em 2011, ele só existe aqui. O ratinho goitacá é tão valente quanto os antigos índios guerreiros. Ele é o único capaz de viver nas áreas mais secas da Restinga, então por isso que ele é bem diferente e a gente está investindo em estudos com essa espécie. Ele tem hábitos noturnos, como a maioria dos pequenos mamíferos, e mesmo assim é às vezes difícil de encontrar. Ele é meio tímido, mas tem bicho que adora se exibir. Os cachorros do mato, é uma espécie bem comum, paca, tamanduá também. A gente tem um felino que ele é um pouco diferente, porque ele tem hábitos diurnos, seria um gato morisco. E só existe essa foto enigmática. Na vastidão de Jurubatiba, o chefe do parque guarda sentimentos. Falar no coração é muito emocionante. A Restinga é um ambiente da solidariedade. O Maci foi criado nesse ambiente. Com um clique, ele congela a beleza. A siriema, o gavião caramujeiro e o sabiá da praia, símbolo do parque. O sabiá é um artista, imita o canto de todas as aves que escuta. Essa galera aí tá chegando de longe e com fome. São maçaricos ou batuíras. O lanche na praia é arriscado para quem tem só 15 centímetros. A onda é um tsunami. É no lamaçal que elas se fartam. Pequenas e apressadas. Correr tanto cansa, né? Esses pássaros vieram do Canadá e do Alasca. Viajaram mais de 10 mil quilômetros fugindo do frio e vão voltar para lá. São baixinhos valentes, voam 3 dias e 3 noites sem pousar até 5.000 quilômetros de uma só vez. Tem uma batiura que ela já finalizou 23 idas e voltas de migração. Aí ela recebeu agora um nome novo de batismo, Moonbird, o pássaro da lua. Ela voou a quilometragem suficiente de sair da Terra e chegar à Lua. Então essas lagoas, embora apareçam com pouca água, elas são de extrema importância não para o Brasil, para o mundo. Lá vamos nós explorar um deserto. Os visitantes só podem vir aqui caminhando. Carros e veículos como motos e quadriciclos são proibidos. A não ser, é claro, esses que são usados pelos fiscais, pelos funcionários do Parque Estadual da Costa do Sol. Pegamos carona com o chefe do parque. Isso aqui é um presente, né, rapaz? É um presente de Deus. Olha que beleza. Vai subir? Vai encarar? É. Vambora, vambora! Engraçadinho esse Ari Peixoto. A nossa equipe está sendo obrigada a seguir a pé. Andamos sobre uma gigante e nem parece que estamos subindo 33 metros. Esses morros de areia fina e branca começaram a se formar há milhões de anos. Os ventos aqui nessa região são fortes e constantes. E o mar acaba trazendo para a praia muito mais areia do que pode levar de volta. Assim surgiu a Dama Branca, cartão postal de Cabo Frio. Que beleza isso aqui, né? É lindo. A gente está no topo da mais alta. É a maior duna isolada do Sudeste brasileiro. Um patrimônio reconhecido pela importância. Ela serve como uma camada, né? Que protege o manancial de água que fica lá por baixo. Um enorme baú guardando o tesouro mais precioso. Debaixo de uma duna, a gente tem água potável, tem água doce. Elas estão caminhando para lá, levando areia para lá, então a gente está ganhando um pouquinho de território. Grãos de areia em movimento, defendendo toda a Restinga.
A Restinga em si, ela já é uma joia. Ela hoje, inclusive, tem pouco estudo, né, científico sobre o potencial que ela tem. Ela acontece numa condição extremamente adversa, com um solo arenoso, com muito calor. O sol na Restinga é a fonte de energia. É a energia que vai aquecer os animais de sangue frio, é a energia que vai regular o ciclo das plantas durante sua reprodução. Ou seja, a Restinga não vive sem o sol. De forma alguma, de forma alguma. Nem a Restinga, nem a Costa do Sol. Ele aquece a vida e os corações. São quase 7 da noite e ainda tem sol. É hora de relaxar, né? Afinal de contas... Aí, ó. O prazer me chama, hein? Anda ali, Peixoto! E aí, tá relaxando? Água quentinha, hein? Delícia, cara. Olha a cor dessa coisa.